CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Colégio Progresso, feito de gente que cresce. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. Na Câmara. 10h39, mais uma semana iniciando, também ouvindo os vereadores da cidade de Campinas. É hora de saber quem é ou quem são as propostas, projetos de quem você escolheu para te representar no Legislativo Campineiro. Hoje, nosso convidado é Wagner Romão, do PT. Muito bom dia, vereador. Bom dia, Felipe, Aline, pessoal todo aqui da CBN. Bom dia, bem-vindo. Nossos ouvintes também. Muito bem-vindo. Bom dia para você, Bruno Silva. Olá, muito bom dia, Felipe Pereira, Aline, né, os nossos queridos ouvintes. Bom dia, Bruno. E professor Wagner Romão aí com a gente também. Bom dia, Bruno. Bruno me confessou aqui no particular agora há pouco que já teve aulas com o professor Wagner Romão. É sim, a gente se encontrou em Araraquara, eu era professor na Unesp. Isso. E continuamos muito amigos. Muito bem. O Wagner Romão é professor de ciência política da Unicamp, especialista no assunto de inovações democráticas e políticas públicas. Como vereador, estimula a inclusão da população nas decisões políticas, ouvindo demandas e sugestões. Luta pela educação pública de qualidade, por direito à cidade, em defesa do meio ambiente e das demandas da classe trabalhadora. Também é ativo no combate à fome e luta pelo fortalecimento das comunidades periféricas. E aí a pergunta que eu lhe faço, pelo fato de assumir a primeira vez uma cadeira no Legislativo de Campinas, o que faz um professor, mestre em políticas públicas, entrar justamente na política, sabendo que o meandro político não é exatamente lá essas coisas? Felipe, é o desafio. A gente precisa, sempre enfrentar esses desafios para a gente atuar na política e na vida pública. Eu sempre fui uma pessoa que sempre me dediquei muito aos espaços onde eu passava, como uma tentativa de melhorar esses espaços, tanto no movimento estudantil, depois no meio sindical, na própria Unicamp, quando eu me tornei presidente da Associação de Docentes da Unicamp, isso em 2018. Então eu sempre tive uma atuação nesse sentido. E acho que depois dessa minha passagem pela Unicamp, em que a gente enfrentou um momento muito difícil, um momento de pandemia, um momento em que se tinha muita dúvida sobre o trabalho remoto dos docentes, em que a gente, na nossa associação, inclusive disponibilizamos recursos para compra de máscaras, enfim, a questão da fome, que as pessoas a fome estava muito forte. E isso foi, enfim, fazendo com que a gente pudesse se tornar uma espécie de representante também de um conjunto de pessoas ligadas à Unicamp, mas não só, E na sequência a gente teve, lá em Barão Geraldo, eu moro lá em Barão, a gente teve um processo, ainda estamos tendo um processo de mudança do zoneamento ali, que pode impactar muito fortemente, a gente já conversou inclusive sobre isso aqui, que foi o processo do PIDES, do Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, que, se aprovado do jeito que está, e aí eu vou ter oportunidade de atuar como vereador para tentar modificar esse projeto, ele vai alterar muito sensivelmente aquela região. A gente entende que para pior, no sentido de que ele é um lugar, em que a expansão urbana está se dando de uma maneira muito pouco regulada, talvez até aparentemente regulada, mas o que a gente vê na cidade de Campinas é a continuidade de um padrão de urbanização, que vai se ampliando indefinidamente em direção às fronteiras da cidade, ocupando zonas rurais, ocupando áreas verdes, e onde a cidade continua com vazios urbanos enormes, Isso tem impacto sobre tudo, sobretudo sobre a questão do transporte, que é um tema muito forte esse ano. A gente sabe que quanto mais expandida a cidade, maiores vão ser os custos do transporte, Então essas coisas não podem ser separadas, a gente não pode pensar de maneira separada. Isso que a gente vê nessa prefeitura é exatamente isso que está acontecendo. Então isso tudo levou a essa candidatura, de um professor, sim, de uma pessoa que eu tive não só na área acadêmica, mas também na área da sociedade civil, atuei bastante na área de políticas públicas.
E estou muito animado assim para esse mandato, né? Acho que a gente é um outro lugar, é um outro espaço de atuação, mas estou muito animado e quero contar muito, né, com a participação da população, de chegar na gente, de conversar com o nosso mandato e de vocês aqui da imprensa, né, especialmente da CBN, para que a gente possa também ter um espaço de diálogo com a cidade. Vereador, aproveitando que o Felipe fez essa pergunta, né, dessa decisão de não ser somente professor, mas ser também professor e vereador, queria perguntar o que o senhor pretende levar dessa teoria toda, né, para a prática na Câmara? Pois é, acho que é um pouco do que a gente vai aprendendo ao longo da vida também, né? É claro que eu acho que no campo de políticas públicas, do estudo das políticas públicas, acho que talvez eu tenha um pouquinho de vantagem, né? De saber realmente de vários setores de políticas públicas, sobre como funcionam, qual é o histórico, né? A gente tem o marco da Constituição de 88, que é um marco fundamental para a gente pensar a política pública no Brasil e as responsabilidades que quem está no poder público tem, né? Então isso é fruto, né? Quer dizer, é objeto das minhas aulas na universidade. Mas eu acho também com muita humildade, sabe, Aline? Porque a prática da política e a prática da atuação no Estado, né, no caso aqui no município, ela também tem meandros muito, muito específicos, né? Tem detalhes muito específicos. E eu vou para esse mandato, tanto assim, querendo contribuir com aquilo que eu conheço, mas também num sentido de muito aprendizado. A gente tem falado também que o nosso mandato tem que ser um mandato educador, né? Um mandato que possa também, à medida que capta essas informações, né? Uma preocupação muito grande nossa é com a participação popular, né? Como é que a gente consegue melhorar, né? Tornar mais efetiva a participação popular. E acho que isso passa também por ter uma relação com as pessoas, seja com as pessoas que estão mais próximas a nós, mas também com outras, né, a população de maneira geral da cidade, de maneira que as pessoas possam entender melhor como é que funciona, afinal de contas, tudo isso, né? Eu acho que ainda a gente tem muita dificuldade com isso e isso tem reflexos também no voto das pessoas. Enfim, a gente precisa melhorar bastante, a gente quer ser um veículo, né, para que isso possa ser aperfeiçoado também. Bruno Silva. Ô Wagner, você sabe que eu tenho sempre provocado todos os vereadores que vêm para cá, né, para poder botar uma pimentinha na história. E você já chegou chegando, fazendo requerimento de cobrança, inclusive para o Dário, pedindo maiores explicações sobre transporte público. Você vai ser uma pedra no sapato, ou seja, você veio para engrossar o coro da oposição? Ah, com certeza, não. A gente tem um projeto diferente para a cidade, né, Bruno? Isso se apresentou nessas últimas eleições, né, com a candidatura do Pedro Torinho, né, que estava, enfim, que foi o nosso plano de governo, ele era um plano de governo muito positivo, muito bom para a cidade. É claro que nem todas as ações do governo são passíveis da gente, né, ter uma crítica mordaz, de uma crítica... alguma coisa boa esse governo certamente vai apresentar, mas a gente acha que dá para ser muito melhor, né? Então, é um pouco isso que eu estava comentando inicialmente, né? Eu acho que existe uma necessidade muito grande da gente pensar a cidade de uma maneira mais integrada, mais orgânica. A gente acompanhou a entrevista do secretário agora há pouco, né? Essa questão, por exemplo, desses cinturões de segurança que estão sendo criados, né? E a gente sabe também que, às vezes, é exatamente pelo fato de que alguma comunidade, alguma associação tem um contato mais próximo com algum vereador ou com algum setor da prefeitura, e a gente é contra isso, né? A gente acha que segurança é um tema muito forte, muito importante, mas ele tem que ser pensado para a cidade toda. A gente não pode caminhar na ideia de que você vai, né, garantir uma ideia de segurança, uma sensação de segurança para um pequeno bairro ali, enquanto tudo que está no entorno, como é que fica, né? E essa população, como é que fica? Sim. Então a gente acha que temos que avançar nisso, Bruno. Então, quando houver assuntos, quando houver temas que a gente entenda que a gente deve ter uma crítica contundente, certamente ela vai vir. Ô, vereador, uma coisa que você falou aqui bastante foi sobre a participação da população, né, na decisão pública. E uma das coisas que você defende muito é o orçamento participativo. Inclusive, até abre o seu livro, né, que você fez a gentileza de regalar aqui para nós. Como fazer
com que a proposta... Já tivemos isso anteriormente aqui em Campinas, o orçamento participativo, inclusive no governo do PT, começou com o Toninho, depois com a Isalene Tiene. Sim. Como tentar fazer para que a população volte a participar do orçamento participativo, do seu ponto de vista agora como vereador? Olha, eu acho que nesses últimos anos, praticamente não há essa oportunidade para as pessoas, né? A gente vê que mesmo na Câmara, eu acompanhei, ainda não era vereador, mas acompanhei a audiência pública do orçamento, né, da apresentação da peça orçamentária para o ano de 2025, e é um texto ali muito hermético, né, de no máximo 30 páginas, e isso para a Câmara, no diálogo com a Câmara, né, que são efetivamente os representantes. Pouco detalhado. Pouquíssimo detalhado. Guida Calisto já tinha falado isso. Exatamente, pouquíssimo detalhado. Ou seja, e isso numa relação entre poderes. Então vocês imaginem com relação à própria população, né? A gente tem muita vontade, Felipe, porque esse é um tema muito caro para mim e para as pessoas que apoiam a gente, né? A gente tem hoje o Estatuto das Emendas Impositivas, né, que eu até pessoalmente sou contra. Acho que a gente deveria pensar o planejamento da cidade de uma forma mais orgânica, envolvendo a população, e que, afinal de contas, o legislativo tivesse o seu papel de fiscalização para ver se, afinal de contas, essa peça orçamentária está sendo executada bem ou não, né? No entanto, a gente tem esse recurso e a gente quer promover uma espécie de orçamento participativo também para debate com a cidade a respeito desses 3 milhões e tanto, não sei se vai aumentar esse valor, né? Mas acho que é em torno disso que cada vereador, vereadora tem à sua disposição, né? A gente acha que a gente deve fazer consulta pública, tem muita coisa interessante sendo desenvolvida em outras cidades, no Brasil e no mundo, a respeito de participação popular. Mas a gente acha que é para além disso também, para além da questão orçamentária. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se as pessoas sabem, né? Acho que vocês devem estar acompanhando. Há a possibilidade, agora já está praticamente finalizado o processo interno na Prefeitura de Campinas, sobre a construção de um piscinão ali naquela praça em frente ao Hotel Vitória, né, que é uma praça maravilhosa, acho que é uma das praças mais bonitas da cidade, né, que vai acabar com aquela praça, né? Está sendo prevista ali a supressão, né, o corte de quase 400 árvores num lugar que é lindo, né, e que as pessoas utilizam ali, o bairro do Cambuí, Nova Campinas, toda a população ali do entorno utiliza bastante aquele espaço. E a gente vê que a prefeitura não teve a mínima percepção de dar opções. Claro que a questão da enchente é um problema seríssimo e tem que ser tratado. Mas será que é dessa forma? Será que é essa a melhor forma de se tratar, né? Acabando com aquele espaço como um espaço verde, um espaço de lazer e criando uma cicatriz ali na cidade com a instalação desses piscinões, né? Então, poxa, será que a gente não podia exercitar um pouco a cidadania, promover uma consulta pública, pelo menos às populações daqueles bairros, né, sobre se realmente é isso que elas querem? Então, eu acho que a gente precisa avançar muito nesse cenário sobre fornecer ao povo a oportunidade de decidir sobre aquilo que é importante para ela. A gente acaba assumindo como algo que é inevitável, né, tecnicamente, e a técnica acaba sustentando essas coisas. E a gente sabe que isso são decisões políticas. A cidade precisa saber tomar as suas decisões e a população precisa exercitar isso. Quais são as possibilidades? É só essa alternativa? Então, eu acho que a gente pretende avançar em termos de legislação, de propostas legislativas, para além da discussão sobre orçamento, mas também para esse tipo de decisão que tem um impacto específico numa determinada região da cidade, né? Eu acho que é isso, a gente tem que avançar para cidades muito mais democráticas do que a gente tem hoje. O senhor falando, inclusive, eu me recordo de cidades que já fizeram um tipo de enquete, assim, com a população sobre instalação de ciclovia, sobre alteração de sentido de fluxo de via também. Exato. Então, a gente já viu esse tipo de coisa realmente acontecer, né? O exemplo na prática. Sim. Mudando um pouquinho a nossa pauta, vereador, queria perguntar, como cientista político, como é que foi para você fazer a escolha do partido? Não, eu sou petista, filiado ao PT, é o meu único partido, né? Eu me filiei ali no começo dos anos 2000. Eu entendo que o PT é o partido que tem a melhor proposta para o Brasil, né? Em termos de inversão de prioridades, de pensar na população mais marginalizada, né? Que precisa mais
da atenção do Estado brasileiro, né? O PT tem uma história muito bonita, né, de criação, de uma luta contra a ditadura militar, de uma atuação nas comunidades de base, ligadas à igreja, né, ligada ao movimento sindical, à luta dos trabalhadores por uma vida melhor, né, por um salário justo, por um trabalho que seja digno, né? E também o PT sempre foi um partido que teve muita gente boa, teve quadros técnicos e políticos muito bons, né? Eu acho que o maior exemplo aqui para a cidade de Campinas é o ex-prefeito Toninho, né? Que era um cara que não só amava a cidade, mas que conhecia profundamente a cidade, cada bairro da cidade, e ao mesmo tempo era uma pessoa formada, né, em urbanismo, em arquitetura e urbanismo, e que tinha essa condição. Então eu me espelho muito nessas figuras, né? Eu acho que a gente tem que sempre, da melhor maneira possível, aliar um conhecimento técnico, acadêmico, bem constituído, científico, né, às demandas mais concretas da população. Quando a gente conseguir fazer isso e quando a gente conseguir fazer com que a política seja mais construída a partir desses princípios, eu acho que vai ser melhor para todo mundo. Bruno? Ô Wagner, até pegando carona um pouco nessa sua, né, esteira do que você estava falando aí das questões relacionadas ao mundo do trabalho, esse é um desafio que tem sido colocado para os municípios de maneira geral, né? Tem, por exemplo, a reforma tributária em curso, que vai trazer impactos para a municipalidade, inclusive no que diz respeito aí à lógica de arrecadação. Muitos prefeitos têm ficado preocupados, alguns vereadores, quando questionados, também tentam ponderar, porque precisa esperar ela ser colocada em prática para poder entender melhor se vai haver perda orçamentária, se não vai, como essa história toda vai ficar. O que você pensa que a partir do legislativo é possível fazer para poder dar uma ênfase no sentido de proteger mais esses trabalhadores, de geração de emprego? Como que a Câmara pode entrar nesse debate todo, que é um debate que tem incomodado aí muitas municipalidades, né? Não, eu acho que uma parte dessa questão ela está muito relacionada realmente a essas outras esferas, a esfera federal, a esfera estadual. A gente ainda tem uma dependência muito grande do ICMS, realmente a gente não sabe direito como é que vai ficar com nova forma de tributação, né, nesse país. Acho que foi um grande avanço a reforma tributária, era um tema que estava aí praticamente há uns 30, 40 anos, né? Mas acho que a gente vai ter que tomar muito cuidado realmente para ver se isso não vai dar um problema de perda de arrecadação para o município. Eu acho que a questão da geração de emprego, a geração de trabalho, renda, ela precisa ser tratada em duas chaves, né? Acho que tem uma chave mais da macropolítica econômica, e aí a gente precisa, sim, né, ter um trabalho mais firme de fortalecimento do mundo do campo industrial, e a região de Campinas a gente tem visto também, né, que tem muitas empresas que acabam fugindo aqui da cidade, então trabalhar a respeito disso, mas acho também que, sobretudo para a população que precisa mais, a gente precisa investir em formas alternativas de economia, o que a gente chama de economia solidária, o que outras pessoas chamam de economia social, enfim, né? Existe muita gente passando fome na cidade de Campinas ainda, né? Nós temos aí pelo menos 100 mil pessoas ainda em situação de carência alimentar. Eu tenho acompanhado muito as experiências de cozinhas solidárias aqui na cidade, né? Tanto a cozinha no São Marcos como a cozinha que existe ali no Campo Belo, né? São pessoas que precisam muito e ali se formam voluntários, são grupos voluntários que se conseguem obter recursos, né? Alimento de empresas, de organizações, e que vão fazer ali aplacar a fome. Às vezes é um dia na semana só, mas é o melhor momento de alimentação das pessoas. Eu acho que essa é uma política muito interessante, que a gente poderia expandir para a cidade como um todo. Ainda é algo da sociedade civil, mas se isso se torna uma política pública efetiva, a gente consegue fazer com que essas pessoas que hoje são voluntárias possam receber algum tipo de subsídio, né? E a gente promover realmente quer dizer, lidar com a questão da fome na cidade de uma forma que supere aquele velho modelo da cesta básica, né? Que é um modelo muito paternalista, é um modelo que também é utilizado por meios políticos de uma maneira, né, até cruel com determinadas pessoas, com determinada faixa da população, e a gente tem que fortalecer comunidades hoje, né? Nós temos que, assim, esse tem que ser algo de preocupação não só de um vereador, mas
do próprio poder público, do judiciário também, enfim. Nós temos que fortalecer as comunidades. A gente sabe que tem muitos lugares ainda que o Estado não entra, né? É ausente. Temos que cobrar essa presença, mas também temos que fortalecer as comunidades para que elas possam também se fortalecer e às vezes superar, né? Tem governos que olham mais para essas regiões, tem governos que olham menos. A gente precisa dar mecanismos para que essas pessoas possam também manter a sua dignidade e a sua vida, né? Wagner Romão, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Campinas. Bom mandato. Obrigado, Felipe. Obrigado, Aline, o pessoal todo aqui da CBN. Então, eu fico à disposição. Ao Bruno, grande abraço. Obrigada, vereador, pela participação com a gente. Bruno Silva, muito obrigado também. Até amanhã, hein? Obrigado vocês, gente. Grande abraço, sucesso aí, vereador Wagner também, né? Um forte abraço a todos os nossos queridos ouvintes. 10h59. Segunda-feira de Paulistão, na CBN. O tricolor